Antes de começar a nossa aula, eu separei aqui para vocês essa epígrafe de Cora Coralina, certo? Que diz assim: a verdadeira coragem é ir atrás de seus sonhos, mesmo quando todos dizem que ele é impossível. O que ela quer dizer? Então, quer dizer que você não deve desistir de seus sonhos. Você deve acreditar neles. Você deve acreditar neles. Seguir em frente, só assim você irá conseguir realizá-los. É preciso acreditar e traçar metas e objetivos a fim de realizá-los e nunca desistir, certo? Então, vamos lá começar a nossa aula. E eu espero que essa frase sirva de inspiração para vocês, certo? E então, vamos lá começar a nossa aula. Nessa primeira aula do ensino médio, nós iremos estudar artigos. Em inglês, nós temos 3 artigos que iremos ver no decorrer dessa aula, que é o the, a e an, certo? E eles têm 2 tipos, são de 2 tipos: artigos indefinidos e artigos definidos. Então vamos lá ver os exemplos. Definitive article. Temos aí o definitive article de, que em português é o, a, os e as. O e a singular, os e as plural. É usado com substantivo nas formas masculinas e femininas, tanto no plural quanto no singular, como eu mostrei para vocês. Singular e plural. Por exemplo, the boy is my best friend. The boy is my best friend. O menino é meu melhor amigo. Nós temos aqui o artigo the, certo? Que está no singular. No segundo exemplo, the boys are my best friends. The boys are my best friends. Os meninos são meus melhores amigos, certo? Temos aqui essa frase no plural. Por exemplo, temos aqui, nesse outro exemplo, temos aqui também usado na forma feminina. The girl is playing. The girl is playing. A menina está brincando. E no plural, como ficaria? The girls are playing. As meninas estão brincando. O artigo definido de também deve ser usado quando se refere a substantivo único da espécie, como por exemplo, the sun is very hot. Eu usei aqui o the justamente porque sun, que é sol, é um substantivo único da espécie. Nós temos apenas um sol, não é verdade? Assim como temos apenas uma lua. Por isso, então, usa-se the para referir-se a substantivo único da espécie. O sol está muito quente. The sun is very hot today. Antes de nomes geográficos, por exemplo, he has already been to the United States. Ele esteve nos Estados Unidos. United States é um nome geográfico. Segundo exemplo, I've already been to the North Pole. I've already been to the North Pole. Eu já estive no Polo Norte. Polo Norte também é um nome geográfico, certo? Antes de nomes de família, no plural também. Antes de nome de família, no plural. Como, por exemplo, the Bernards are a famous family. Os Bernards são uma família famosa. The Bernards are a famous family. Antes de instrumentos musicais, como por exemplo, I like to play the piano. I like to play the piano. Eu gosto de tocar piano, certo? Então temos aqui o the, antes do instrumento musical, que é o piano. Antes de ritmos musicais e danças, Sophia knows how to dance the samba. Sophia knows how to dance the samba. Sofia sabe dançar o samba, certo? Aqui tem o artigo, certo? O samba, the samba.
Sofia sabe dançar o samba. Antes de número, por exemplo, this is the first time I visit New York. This is the first time I visit New York. First. Temos aqui, first, os números. Por isso, então, o uso do definitive article the, certo? Essa é a primeira vez que eu visito Nova York. Não se usa, não se deve usar o definitive article antes de, não se deve usar. Antes de nomes próprios, como por exemplo, Laura is my cousin. Laura é minha prima. Antes de pronomes possessivos, como por exemplo, my father is cute. Aliás, my mother is cute, certo? Father é pai, ok? Mother é mãe. My mother is cute. Minha mãe é fofa, fofinha, certo? So cute. Não se usa definitive article antes de substantivo usado em sentido geral, certo? Como, por exemplo, quando eu referir-se a um substantivo em geral, não se deve usar o definitive article the, certo? Por exemplo, boy likes soccer. Meninos gostam de futebol. Quando eu digo boys, eu estou se referindo a todos os meninos, ou seja, é um substantivo usado em geral, certo? Mesmo caso de falar girls like makeup. Meninas gostam de maquiagem, make-up, certo? Antes de nomes da língua, como por exemplo, English is easy. English is easy. Inglês é fácil. Antes de disciplinas também, certo? Antes de disciplinas, não se usa definitive article the, certo? Como por exemplo, Math is very difficult for me. Matemática é muito difícil para mim. Antes, nome de lugares também. Por exemplo, Rio is beautiful city. Rio is beautiful city. Rio é uma cidade bonita. Agora, nós iremos ver os dois artigos indefinidos, certo? Indefinitive article, que é o a e o em. No singular, é um e umas. E lembrando também que nós temos o plural deles também, certo? Uns e umas. Mas nesse caso aqui eu coloquei apenas no singular. São usados quando referimos a algo em geral, não especificado. Além disso, são usados diante de substantivo no singular. Pode ser também usado no plural, certo? No plural vai ficar uns e umas, certo? Agora iremos ver o uso do artigo indefinido a, certo? Indefinitive article a. O artigo indefinido a é usado diante de substantivo com grafia que inicia-se por consoante ou que tenha som de consoante. Ou seja, é preciso vocês perceberem, ao pronunciar, se ela inicia-se com uma consoante ou se ela tem, ao pronunciar, ela tem um som de consoante. Então, atentem-se a esse detalhe, certo? No uso do a. Como, por exemplo, this is a computer. This is a computer. Como vocês podem ver, nós temos aqui uma consoante, que é o C, certo? This is a computer. Isso é um computador. No segundo exemplo, temos that's a university. That's a university. Temos aqui uma vogal com som de consoante. University, certo? University. That's a university. Esta é uma faculdade. Esta é uma universidade. That's a university. Esta é uma universidade. Agora nós iremos ver o uso do em. Quando eu devo usá-lo? O artigo indefinido em
Indefinite article in é usado diante de substantivo com grafia que inicia-se por uma vogal. O artigo indefinido in, indefinite article in, é usado diante de substantivo com grafia que inicia-se por uma vogal ou que tenha som de vogal. Ou seja, nesse caso aqui, antes de usar o in, vocês terão que observar se inicia-se com uma vogal ou se tem som de uma vogal, certo? Por exemplo, he is eating an apple. He is eating an apple. Nesse exemplo aqui, ele está comendo uma maçã. A é uma vogal, né? O A é uma vogal. He is eating an apple. Segundo exemplo, por exemplo aqui. She arrived an hour ago. She arrived an hour ago. Ela chegou 1 hora atrás. Aí vocês irão notar aqui. Por que eu coloquei em? Se aqui é uma consoante. Mas lembrem-se, inicia-se por uma vogal ou que tenha som de vogal. Nesse caso aqui do segundo exemplo, ele inicia com uma consoante, mas tem som de vogal, certo? Hour, 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 certo? Não pronuncia-se o H. Por isso, então, é colocado o indefinitive article in, certo? Então, gente, essa foi a nossa aula sobre artigos, certo? Eu espero ter ajudado vocês. E se caso vocês tenham alguma dúvida, assista a videoaula, volte um pouquinho para vocês entenderem melhor, ou até mesmo podem me procurar no fórum ou na caixinha de mensagem, ou pelo meu e-mail, cicera.santos2014@gmail.com. Então, o meu abraço e até a próxima.